Eu deixo à vontade. Mas só eu gosto de também conhecer, já não estou vendo vocês, é bom saber um pouquinho as perspectivas, né? É legal o que você falou aí, porque a arquitetura tem um lado também muito forte das humanidades, né? Que é aquilo que eu falei na aula passada, da gente formar o nosso repertório, né? Tem muito cineasta que é arquiteto, muito interessante. Tem muita gente que estudou arquitetura e acaba indo para outras áreas, assim. Agora, professora, eu estou vendo bastante sobre a biofilia, é um assunto novo na arquitetura, mas eu estou amando. Ah, então, tá vendo? Esse é o ramo que eu vou. Tem uns cineastas, assim, o Cairim Anus, é um cineasta brasileiro, ele fez Céu de Sueli, fez uns filmes, assim, Madame Satã. O Céu de Sueli é muito louco o jeito que ele compõe as cenas. Aí eu vi uma vez uma entrevista dele e ele fala que ter estudado arquitetura fez ele ver as coisas, assim, sabe? Simetria, perspectiva, isso contribui para o trabalho dele. Então, assim, a arquitetura tem muito isso, né? Ela tem Como é o nome dele, professor? Cairim Anus. Deixa eu achar ele aqui para vocês. Cairim. É difícil escrever Anus. Deixa eu ver. É K-A-R-I-M A-I-N-O-U-Z. Cairim Anus. Cineasta brasileiro aí. Eu acho que o filme dele, A Vida Invisível, foi o filme brasileiro, o último filme brasileiro que concorreu no Oscar no ano passado. É dele. Ele fez vários filmes já, não estou lembrando nenhum. Ele fez Praia do Futuro, A Vida Invisível, Madame Satã, o Céu... Oi? Não, alguém está falando com outra pessoa. Mas, enfim, é isso aí. Bom, hoje a gente vai... Alguém mais quer falar um pouquinho aí sobre as suas motivações e tal? Não? Então, vamos seguir, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso terceiro encontro. Eu estou seguindo lá o livro de vocês, né? Vocês devem estar... Dá uma passadinha lá no livro, dá uma olhada, vai vendo um pouquinho, tem os exercícios que tem lá no portal. É importante vocês tentarem ir fazendo para não acumular muita coisa, né? Não esqueça, assim, até que às vezes eu termino a aula antes, aproveita que você já está sentado mexendo com isso, vai tentando fazer pelo menos uma aula por dia, alguma coisa. Então, hoje nós estaremos na unidade 1, sessão 3, que de acordo com o nosso livro vai falar sobre o Minha Casa, Minha Vida. Mas aí eu não vou repetir exatamente o que está lá no livro, né? Eu acho que o que está lá no livro, eu imagino, na metodologia da Anhanguera, né, da pré-aula, aula, pós-aula, imagino que vocês vão se familiarizar com o livro, vão passar por ele. Então, eu tento trazer outros elementos que vão agregando e também explicando o que está lá. Então, hoje a gente... Só falta ir lá na matriz de Jacareí. Vamos falar um pouquinho do regime militar, né, das políticas habitacionais que começam nesse período no Brasil. A gente parou lá com o Jango, né, o João Goulart, que queria fazer as reformas estruturais do Brasil, queria fazer reforma agrária, reforma urbana, reforma administrativa, reforma política, reforma econômica, e aí todas essas ações, esses projetos são interrompidos, né, em 64, o Brasil passa a ser governado, então, pelos militares, e isso vai até a abertura, né, com a reabertura da democracia, que vai acontecer lá em 84, né? A gente tem um movimento pelas diretas já, que não acontece, aí tem uma eleição indireta, ou seja, o Congresso Nacional elege o novo presidente. Tinha uma disputa na época entre o Paulo Maluf e o Tancredo Neves. Tancredo Neves ganha, não chega a tomar posse, né? Ele morre antes, e aí o José Sarney é o primeiro presidente, então, dessa abertura, até a gente ter as eleições diretas, que vão acontecer em 91, né, para que o Collor tome posse em 1992. Aí nosso primeiro presidente dessa retomada da democracia sofre o impeachment, aí vem o Itamar, o seu vice,
Aí nós temos 8 anos de FHC, 8 anos de Lula, Dilma, 1 mandato, 4 anos, na metade do seu mandato, mais um impeachment, aí a gente tem o Temer, e agora o Bolsonaro. Então, o que acontece nesse período todo em termos de políticas habitacionais no Brasil? Vocês imaginam, o déficit, a falta de moradia, aumentou ou diminuiu? Ela aumentou. Porque toda aquela dinâmica de urbanização, aumento da população, crises econômicas, essas dinâmicas, elas vão seguindo, vão acontecendo, vão ficando mais complexas, e o problema habitacional vai se tornando mais complexo. A gente vai ter, por exemplo, Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro, que projetos habitacionais que são criados naquela condição de jogar lá para longe, sem infraestrutura, sem acesso a escola, saúde, dificuldade de mobilidade urbana, e esses lugares vão se tornando imensos depósitos de pessoas e vão gerando comunidades que vão ter essa questão toda que a gente acompanha hoje, né? Começa com foge, né? Tem um desarranjo total, assim, da questão de urbanização, de aglomeração, e vão formando comunidades e isso se espalha. Eu usei esse exemplo do Cidade de Deus, isso é porque está na minha cabeça, até por causa do filme, mas isso vai acontecendo em vários lugares, né? Vários lugares do país. Bom, os militares, eles criam o BNH, né? Para dinamizar a política de captação de recursos para o financiamento da habitação por meio da poupança e dos recursos do FGTS. Né? Então, a gente falou isso na aula passada, esse slide a gente falou, eu acho que sim, a gente tem o sistema financeiro habitacional, que é o guarda-chuva, e aí as Coabs, né, que começam a agências estatais, né, com companhias estaduais e municipais de habitação, cooperativas habitacionais. Então, são empresas mistas, que aí você tem parcerias com o governo do estado ou prefeituras para promover a construção de moradias para a população, sobretudo de baixa renda. E aí a gente até falou na aula passada, né, que aqui em Jacareí, onde que ficava a Coab, hoje, com o tempo, tem gente que não sabe mais, quando você fala, Coab, é aquela região, né, a gente falou do Jardim das Indústrias lá, e em várias cidades a gente vai encontrar lugares, né, conjuntos habitacionais que ainda carregam o nome de Coab. Então, o governo militar, a gente viu um pouquinho na aula passada. Vamos avançar para a Constituição Federal de 88, que traz algumas novidades aí. Professor. Oi. Você falando de Coab aqui em Jacareí, eu mesmo não sei onde fica, não. É ali no Jardim das Indústrias, naquela região ali. Se você procurar Coab, Jacareí, por exemplo, se você procurar no Google, vai aparecer, aparece o endereço, aparecia pelo menos ali essa região da cidade. Tem em Jacareí, a gente tem o CDHU também, que é uma outra política habitacional, que a gente vai ver mais para frente. Mas é ali, sabe onde Boa noite, Elton, tudo bem? Oi, tudo bem? É o Rildo. Eu ia falar isso aí mesmo. Aqui na entrada de Jacareí tem o CDHU, né? Mas BNH é mais antigo, né? É bem difícil achar, né? Você não tem mais hoje ele. São os contratos mais antigos, né? Não tem mais. É que assim, eu digo assim, o bairro, né? Ainda carrega um nome, né? É verdade. Você vai. É que assim, o pessoal mais jovem, não sei. Eu, quando era pequeno, a gente chamava de BNH, aquela região ali do. Isso. Você cabe, a pessoa mora onde? Ela mora lá no BNH, né? Não sei se você tem essa. Sou dessa época. É dessa época também, né? A gente vai entregando a nossa idade, né? Não, eu estava tentando falar, mas o meu computador, eu estava guardando, como se diz, você me adicionar na aula, aí pulei para o celular para ver. Aí já peguei o restante o finzinho do pessoal se apresentando, entendeu? Tá legal. Então, estou mexendo aqui, deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Então, foi ficando isso, né? Coab, tem cidade que o pessoal fala, ela mora lá na Coab, mora lá
no BNH, né? Em São Paulo tem até aquele netinho de pau, né? Tô chegando na Coab, não sei o que, que é um pagode. Então, até o nome dos lugares passaram a fazer referência a esses projetos habitacionais, né? Que iam acontecendo. Na Constituição, o BNH foi o primeiro órgão nacional? ele foi criado como o primeiro, mas assim, ele foi muito importante, assim, né? A gente viu outros, né? O FCP, outros que foram acontecendo, mas o BNH foi criado no governo militar e ele, voltado para a população de baixa renda, até aquele momento era o maior projeto, assim, habitacional do país, né? Ele viabilizou, porque ele permitia que se criassem essas cooperativas municipais, estaduais. Isso ajudou a descentralizar o programa. Então, muita gente adquiria a casa própria por meio do BNH e das Coabs. Então, até aquele momento, ele foi muito importante. Ele só foi ser assim superado com política habitacional com Minha Casa Minha Vida. Assim, em termos de números e tal, aí foi um projeto maior, né? Também teve uma abrangência maior e agora ele está sendo reformulado e já tem outro nome. Nós vamos ver aqui hoje na aula. Eu quero falar da Constituição de 88 porque a gente viu numa aula passada que, no princípio, a ideia de que a propriedade ela tinha um caráter social, coletivo, ela não existia assim no Brasil, né? O Brasil reconhecia a propriedade aquela que era adquirida. Somente mais tarde, lá com Getúlio, isso começa a gente a discutir um pouco essa questão da propriedade, a função social da propriedade. A Constituição de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã. Ela garantiu muitos direitos. É uma Constituição que gerou muitos direitos para o cidadão, né, e muitas obrigações para o Estado brasileiro. Ela fez aniversário agora em 2018, e aí teve muita gente discutindo, analisando, vendo qual é o legado da Constituição. Então você tem críticos, né, que falam que ela gerou muitos direitos que o Estado não consegue dar conta. Outras pessoas que defendem falam, bom, se a gente não gerasse esses direitos, a gente não teria colocado isso como uma meta de implementação. Se o Estado, tendo a obrigação de fazer, não consegue, imagina se ele nem tivesse essa obrigação. Então, são as concepções, né? Que todo assunto que a gente for discutir, ele tem concepções diferentes, tem perspectivas, tem análises diferentes, e isso é muito enriquecedor, né? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo agora que mas eu não acho, mas eu não sei o quê, as pessoas ficam buscando lacrar, né? Que eu sou muito contra a cultura da lacração, assim, do ponto de vista acadêmico, porque o conhecimento, ele nunca se encerra. E a lacração é quando você fala, eu lacrei, você encerra a conversa, você está preocupado em vencer o debate, né? Você está preocupado em jogar um argumento contundente, você venceu o debate, acabou, agora já era, quero ver o que ele vai falar agora. Isso é todo o contrário do processo do conhecimento acadêmico, né? Do nosso processo de aprendizagem, assim, que é de ter uma tese, aí vem uma antítese, uma antítese, né? Uma tese contrária àquela sua tese, que coloca em xeque aquilo que você pensa e te gera a necessidade de gerar uma síntese, de tentar criar uma nova ideia a partir desse confronto de posições. E essa síntese já se torna uma nova tese, aí vem uma outra antítese, e assim o conhecimento se desenvolve, né? Então, a Constituição de 88, ela tem essas duas perspectivas. Foi uma Constituição muito avançada, assim, é considerada em termos mundiais, assim, por ter essa perspectiva da cidadania, de ter um Estado como garantidor de direitos sociais, assim, o Estado tendo que prover ao cidadão uma série de direitos, né? Então, e aí a gente vai ter uma concepção da propriedade, tá aí, eu coloquei na aula aí, o artigo 5º, lá, inciso 22, a propriedade ela é inviolável, né, e essencial ao ser humano, assim como os direitos à vida, à liberdade e segurança. Então, o direito à propriedade é um direito fundamental. Mas, por outro lado, também, ela é essencial, ou seja, ela tem um interesse social. O ser humano, o cidadão brasileiro, ele tem o direito a ter uma habitação, um lugar onde morar, ele tem
essa garantia tem que ser dada a ele, tanto a garantia da propriedade para quem a tem, para quem tem a posse da sua propriedade, como aqueles que necessitam do Estado de políticas públicas para acessar um imóvel e ter a sua moradia. A Constituição de 88 vai falar do plano diretor, que é o principal instrumento para a definição da função social da cidade, né, e deixou amarrado um projeto de lei para sua regulamentação, que acabou gerando o projeto de lei aí 5788 de 1990, que abria as diretrizes para se criar o Estatuto da Cidade, que foi ser criado depois. O artigo 39 da Constituição diz, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Então, aqui a Constituição de 88, ela vai garantir que a gente entenda também a moradia e a habitação, o papel social da habitação. Então, a gente vê hoje os movimentos por moradia, os movimentos urbanos de moradia, movimentos também de propriedade rural, né, reforma agrária, tem o MST, tem o MSTU, né, movimentos dos MTS, agora eu não lembro, Movimentos Trabalhadores Sem Teto, agora eu não lembro a sigla. Enfim, uma série de demandas da sociedade por moradia, que vão questionar a utilização da propriedade privada para fazer especulação imobiliária, né? Eu morei em Cuiabá há muitos anos, Cuiabá me chamava muita atenção quando eu cheguei lá, a quantidade de terrenos baldios que tinham na área, assim, central da cidade, assim, na região metropolitana da cidade. E trabalhando no jornal uma vez, a gente fez uma matéria e mostrava que esses terrenos, eles tinham, na verdade, não muitos proprietários, né? Tinha alguns grupos que foram comprando esses terrenos e ficavam aguardando ali um momento de que o mercado, tal, ou alguma oferta, vender aquilo para alguma outra iniciativa. E aí a Câmara Municipal da cidade, à época, questionava, porque esses terrenos geralmente ficavam baldios, não eram murados, e assim, em regiões centrais da cidade. Em Cuiabá, gente, não sei se alguém conhece Cuiabá, faz muito calor, né? Tá lá no centro-oeste. Cuiabá tem cobra, tem aranha, tem... Uma vez eu fui, isso é verdade, eu fui no supermercado e tinha um jacaré no estacionamento do supermercado. Tem um parque em Cuiabá que tem um lago que tem jacaré, o jacaré comeu um poodle o ano passado lá. Depois vocês procuram isso no Google. Então, cara, imagina o transtorno que são terrenos baldios no centro da cidade. Em qualquer cidade já é um transtorno, a gente vê essas infestações de escorpião e todo mundo sempre reclamando, e as cidades, elas criam legislações para cobrar multa, obrigar o cara a murar o terreno. Essas iniciativas, elas visam, além da questão da limpeza pública e tal, também tentar não incentivar que a propriedade, né, que os terrenos, as áreas sejam utilizadas para especulação, né, que a ideia é que as áreas elas sejam ocupadas para moradia ou para outra, enfim, elas não fiquem baldias, né, os terrenos. Se a gente pensar na cidade, isso não é interessante, né, as áreas assim que estão, sobretudo em regiões assim centrais, né, e tal. E Jacareí tem várias leis, né, também, que tratam disso, que tentam tratar disso, assim, de cobrar, de obrigar o sujeito a limpar o terreno, né, a murar o terreno, fazer a manutenção do terreno, questão do IPTU, né, hoje em dia, as prefeituras com história de drone, com foto de satélite, as prefeituras estão sempre também conferindo, né, se o cara aumentou a área construída, porque isso gera imposto. Então, a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido, de fazer esse monitoramento, né, a fim de gerar receitas para as prefeituras e tal. Mas vamos ver aqui, a gente está falando, né, do governo militar até a gente chegar na redemocratização, se essa questão, falando do ponto de vista urbano, pensando na perspectiva da moradia no contexto urbano, não falando aí de reforma agrária nem nada, eu perguntei, né, falei, isso será que piorou, aumentou a demanda, o déficit aumentou?
a gente tem esse quadro que está lá no livro de vocês, o livro didático, né, o livro da disciplina, e a gente vai acompanhando um pouquinho aqui. Olha como a população brasileira ela vai saindo do campo e vai indo para a cidade. De 1940 a 1991, você vai vendo a população urbana em 1940 era 31,2% da população brasileira vivia em cidades, né? Enquanto que 68,8% da população brasileira vivia em regiões que a gente considera como zona rural, populações rurais. Dos anos 40 para os anos 90, a gente tem uma inversão brutal disso, né? A gente está numa realidade em 91, por exemplo, de 74,8% da população brasileira vive em cidades. 1990, estou falando de 30 anos. 2000, isso mesmo, 30 anos. Esse quadro, né? Como está esse quadro hoje? E a população rural, ela vai caindo para 24,5%. Jacareí, algum tempo atrás, deixa eu até achar aqui, cara. Eu fiz um programa na TV Câmara Jacareí, colaboração, Caminhos da Roça. Eu fiz um documentário para a TV Câmara, tinha um programa que eu apresentava, existe esse programa ainda, mas eu não faço mais esse programa. Chamava Colaboração. E eu fiz um episódio do Colaboração sobre a zona rural de Jacareí, né? E agora eu não me lembro se é 3% ou 6%. Apenas 3% da população de Jacareí vive na zona rural. Acho que é isso. Eu não lembro de cabeça. Eu sou de humanas, né, gente? Números é uma coisa que eu tenho ou que anotar. Caminho da Roça. E agora eu não lembro nem o nome do meu programa. A idade vai se abatendo. Guri na roça. Aqui, colaboração na roça. Eu fiz esse programa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo o vídeo? Estão, né? Vou mostrar só um pedacinho para vocês. Estamos sim. Não botar tudo não, que é... últimas décadas, até chegar. Jacareí viveu um intenso crescimento urbano nas últimas décadas, até chegar aos seus 226 mil habitantes. Desse total, de acordo com o Censo IBGE 2010, cerca de 3 mil pessoas ainda vivem na zona rural. Isso significa menos de 1,5% da população da cidade. Diversos fatores explicam esses números, como, por exemplo, o fluxo migratório do campo para a cidade nas décadas de 1970, 80 e 90, mas também a concentração dos empregos na indústria, comércio e serviços. O programa Colaboração veio até a zona rural de Jacareí conhecer a realidade e as perspectivas do homem do campo da cidade. E é isso aí, aí eu fui visitar, né, as roças. Tem um esvaziamento, tem os mais velhos, né, os mais jovens acabam indo embora para trabalhar na cidade. Né, tem um cara que não quis gravar comigo. A não ser que ele esse cara, por exemplo. Bairro e tal, fala, não, eu quero. Aí eu ele fala, tem dificuldade de encontrar mão de obra. Coloca, né? Coloca em cima do papel e tudo mais certinho, né? Mas a gente acaba não cobrando, né? A habitação também. Então a gente dá a habitação também. Lógico, aí não precisa de vale refeição, vale transporte, né? Porque já mora dentro do sítio. Mesmo que não seja do bairro, você dá aquele lugar pro Isso. Se não for do bairro, se ele fala, não, eu quero uma casa aqui. Né? A não ser que ele venha de um outro bairro e tal, fala, não, eu quero morar. Aí eu entro, então, tá bom. Você que sabe, né? Porque eu dou essa opção. Se a pessoa não quer, tá lá mesmo. Mesmo assim, a pessoa que a pé não dá 10, 15 minutos, né? Até
o pessoal vem trabalhar aqui. E hoje eu estou vendo que quem tem mais coragem de trabalhar na zona rural são as mulheres, né? Eu não tenho preconceito nenhum, nunca tive, né? Então, as mulheres são mais firme, ponta firme que os homens, viu? Os homens não tá com nada hoje. Eles querem trabalhar na cidade, limpinho, bonitinho, né? Então tá aí. Então era interessante, cara, quando eu fiz esse programa, que teve um outro cara que produzia, ele não conseguia, ele pagava um bom salário, assim, mais que um salário mínimo, mas o jovem da região, ele achava, né, essa é a avaliação dele, tá? Não estou falando nada, não tem nenhuma pesquisa científica que eu estudei isso, assim, falando a partir da perspectiva dos meus entrevistados. O jovem, ele quer sair da zona rural, vir para a cidade. Então, mesmo que ele ganhe menos na cidade ou na indústria, para ele, no imaginário, tinha um status maior do que ficar na roça. Então, isso é muito interessante. E quando você olha números do Brasil, você vê, cara, 1,5% da população de Jacareí vive no campo. É muito pequena, né? Muito pouca gente. E acho que 6% ou 3% é a importância da economia do campo para a cidade de Jacareí. A maior parte da produção rural de Jacareí hoje está ligada a eucalipto, está ligada a esse tipo de cultivo, que tem a ver com a indústria, né? Muito mais que com a questão rural, né? A gente tem gado, tem um pouco de leite, tem café, é diversificado, mas é muito pequeno, assim, em termos de impacto na economia. Jacareí é uma cidade industrial e de serviços, e zona rural muito pouco ainda. Então, isso mudou, né? Jacareí já foi uma cidade de importância rural, né? A nossa cidade do café, de pegar os ciclos econômicos, né? Essa região toda, a riqueza, né, pujante da cidade, de muito também tráfico de escravos, né? Mas, enfim, um outro assunto para um outro momento. Mas a gente vê aqui que essa inversão aconteceu. E aí eu vou deixar para vocês, nunca pedi nada para vocês, hein? Vou pedir hoje a primeira coisa, que vocês pesquisem como é que tá esses indicadores atuais. Vocês vão encontrar isso no último censo, alguma reportagem, algum estudo independente, para a gente conversar na próxima aula. Vou pedir para que vocês tragam isso e para a gente ter esse debate. Valendo ponto, hein? Valendo. Então, como é que está isso? Oi? É para pesquisar como que está o lado rural aqui de Jacareí? Não, no Brasil, eu quero que você pesquise para mim. Você está vendo que aqui, ó, a gente está indo até 1991, 74% da população brasileira vivia em cidades. E apenas 24,5% viviam no campo. Eu quero saber, em 2020, como é que está esse número? Ah, tá. Eu quero ver se a gente tem mais gente, se estabilizou, ou se a gente tem mais gente vindo para a cidade, ou se, de repente, inverteu, as pessoas começaram a voltar para o campo. Qual é a tendência que a gente percebe nisso daqui? Então, eu não sei se vocês vão ter dados de 2020. Eu acho que não vão encontrar. Mas, até porque a gente tem censo desse ano, né? O censo desse ano foi até cancelado, né? Ficou para o ano que vem. A gente ia ter um grande censo, né? Eu acho que até 2019, né, professor? Porque eu acho Pode ser até... Em 2019, a gente teve o censo rural, né? 2017 teve o censo rural e em 2019 saiu o resultado, não foi isso? Eu acho que sim, eu acho que, como o senhor falou, não está parado essa parte, né? Pode ser que tenha alguma coisa. Não, em 2010 a gente vai encontrar, né? No ano 2000 a gente teve censo, a gente vai encontrar dados mais atuais do que estão aí disponibilizados. Então, é legal ter essa pesquisa, né? Vamos ver, vão aparecer dados diferentes, eu tenho certeza que tem gente que vai trazer um dado, a gente vai trazer a outra, e isso é legal, porque vocês vão ter que fazer TCC um dia, vocês vão ter que trabalhar com pesquisa científica, né? A questão das fontes, anota a fonte, de onde você está trazendo esse dado, né? Tenta procurar dados oficiais, né? Então, confrontar os dados, isso é legal. Mas, assim, de qualquer forma, está muito claro que a gente passa a ser um país, deixa de ser um país rural, vira um país urbano. E todo esse êxodo rural, né, as pessoas que vão chegando do campo e vão chegando nas cidades, a gente viu um pouco na aula passada, elas vão encontrando todos os problemas que as cidades
Antes, cidades grandes tinham, mas hoje as pequenas e médias cidades têm esses problemas também em escalas diferentes. Habitação, acesso aos serviços. Né, nesse primeiro êxodo rural, eu sou neto de gente que veio da roça. Tanto parte de pai, não. Parte de pai é imigrante que veio, que era pedreiro, alfaiate, ficou na cidade já. Mas por parte de mãe, o pessoal que veio foi para o campo e depois voltou. Então, meus avós, meus dois avós, minha avó paterna eu não conheci. Eles eram analfabetos. Então, eu era criança, eu estava aprendendo a ler, meu avô não sabia ler. Então, eu tive essa experiência de conviver. Meu avô era um cara, meu avô materno, era um cara. Meu avô faleceu já em 2008, né? Ele faleceu. Meu avô usava chapéu de palha, meu avô ia lá no Mercadão, meu avô capinava terreno. Eu lembro de pequeno ir no Mercadão comprar galinha, né? Lá no fundo do mercado municipal, não sei se o pessoal vai lembrar disso, vendia galinha, pato, vendia um monte de coisa. Hoje tem vigilância sanitária, hoje não pode vender esses bichos mais lá dentro. Mas era assim o Mercadão. Eu lembro que eu ia pequeno lá comprar galinha, meu avô pegava as galinhas vinham tudo viva na bicicleta. É muito engraçado, essas memórias, assim. E meu avô era um desses caras, assim, esse gráfico explica o meu avô. Meu avô veio para a cidade nos anos 50, então aí você vê, o êxodo já começa na década de 40 a se intensificar muito forte, vai saindo do campo, vindo para a cidade, chega na cidade, não tem emprego, não é alfabetizado, não tem especialização nenhuma, vai para o subemprego, trabalhou de zelador, servente, a vida toda trabalhando em empregos mais ligados à força física, né? Depois, quando envelhecia, perdia a sua força de trabalho. Enfim, essa é a história de muitos brasileiros, talvez é a história de muitos de nós aí, dos nossos pais, avós, de alguma forma, talvez a nossa própria história, né? Não sei a história de vocês. Professor. Oi. A minha mãe, ela veio do lado rural, mas ela veio lá da Paraíba, do Nordeste, né? Já é o êxodo do Nordeste para o Sul, que a gente viu na outra passada. E meu pai é de Guararema, que também é zona rural lá de Guararema, e veio para Jacareí. Olha aí. É uma mistura aí. Tá vendo? É isso aí. Bom, a gente vai ter. Então, quando vem depois da Constituição, né, a gente começa a ter os governos democráticos, eu vou focar mais aí no Collor, Itamar, o FHC e o Lula. Né, a eleição do Collor, eu falei em 92, não, foi em 89, né, as eleições, o Collor toma posse em 1990, depois na verdade ele renuncia, né, tem um processo de impeachment, mas ele renuncia, né, e não lembro direito agora, exatamente, ele sofre o processo de impeachment, mas ele renuncia para que não fosse cassado seus direitos, ele tem os direitos cassados, depois ele consegue no Supremo Tribunal, tanto que o Collor hoje é senador da República. Ele foi obrigado, né? Ele foi obrigado a renunciar. Para não perder, porque se sofresse o impeachment, ia perder os direitos políticos, né? Sim, sim. Aí, Rony, você vai ser o meu consultor para assuntos dos anos 90. Você tem qual a tua idade? Você tem problema em falar, não? Não tem não. Tenho 52. Eu tô com 43, então eu vou precisar da sua ajuda em algumas coisas. Sou mais velho que os professores, diretores da escola. Mas é isso aí, cara. Mas é legal, né? E é engraçado como a memória nos trai, né? Eu tinha certeza que o Collor tinha saído porque sofreu o impeachment. E não, né? Ele usa esse recurso. E é engraçado como a memória, né? Você lembra de algo e esse algo que você lembra é verdade. E mesmo que não seja, né? A memória é muito traiçoeira, assim. A gente tem que recorrer sempre, né? Então, a gente tem esses 4 presidentes aí, a gente vai ver um pouquinho cada um deles. Antes eu vou colocar mais um quadrozinho aqui. Eu vou pular esse quadro agora. Deixa eu vir aqui pro Collor. Eu procurei pegar a foto deles oficial para ninguém falar que eu peguei uma foto ruim de um e peguei uma foto boa do outro, porque esses tempos de polarização sempre tem isso. Tá aí o Collor, né? Collor de Mello, cara jovem, quem lembra bem, né?
de como que foi a trajetória do Collor, caçador de Marajás e tal, e vence as eleições, e ele já, logo assim, já cria um plano de ação imediata para a habitação, e que tinha uma meta ambiciosa, 245 mil casas em 180 dias. O resultado dessa ação, ele conseguiu ele reduz a meta para 210 mil casas, e estende o prazo para mais 18 meses, tá? Após os 180 dias. O custo médio das casas fica maior que o previsto, não são alocados os recursos necessários, e o projeto acaba não sendo executado na totalidade, né? Mas, assim, quando... É interessante a gente ver como essa questão habitacional, que ela é uma questão, assim, que nos anos anteriores, nos governos anteriores, ela sempre foi uma questão importante para o Brasil, mas ela começa a ser uma plataforma muito importante, assim, nos projetos políticos, nas eleições, e nessa reabertura da democracia, a gente sempre vai ver cada presidente trazendo propostas, modelos, projetos ambiciosos e tal, porque é uma grande questão. A gente brinca muito, né, que o sonho da casa própria, essa expressão é uma expressão muito utilizada no senso comum, garantir o sonho da casa própria, que é um sonho, né, do brasileiro, que é esse sonho de ter a sua casa própria, né? A gente, no senso comum, é muito engraçado, às vezes você vai, encontra com uma tia sua, e ela vai contar de um primo seu, e como é que tá o primo? Ele tá bem, ele tá empregado, nossa, ele comprou a casa própria dele, tá com um carro novo e tal, aí ele tá bem, né? Às vezes o cara tá mal pra caramba, tá com depressão, tá, sofrendo para poder manter tudo isso, mas os sinais exteriores sempre são pautados muito nessas questões materiais. E a casa própria é uma perspectiva muito forte do brasileiro, né? A gente vê pesquisas que mostram isso, que o sonho da casa própria. E hoje, essa discussão, hoje já tem outras pessoas, aí você vai ver economistas, você vai ver o pessoal mais jovem, a geração, os millennials, tal, que não enxergam na ideia de a casa própria como uma ambição, assim como, por exemplo, ter carro, né? Umas gerações mais, que a gente vai chamar de são os millennials, o pessoal que está na faixa dos 22 aos 30, mais ou menos, assim. Eu não gosto muito dessas divisões de faixa, mas, assim, só para a gente ter uma ideia. Eles já não têm mais essa ideia de, por exemplo, as gerações anteriores, né, ter uma casa própria, ter uma casa na praia, ter um sítio. Essa já tem, a gente vê uma perspectiva já de não ter mais, de usufruir. As pessoas querem ter acesso a uma casa na praia, ter acesso a uma casa no campo, né? E elas vão lançar a mão de outros recursos para acessar isso. Então você vê, por exemplo, hoje, com a questão do digital, a empresa que mais tem quartos de hotéis disponíveis no mundo não é proprietária de nenhum quarto de hotel, que é o Airbnb. O Airbnb não é proprietário de nada. Ele disponibiliza, né? Você tem um quarto, você quer alugar uma casa, você quer alugar um apartamento teu, você coloca na plataforma, você vira um host, e alguém vai lá e aluga, e é isso. Então, eles têm a maior, né, disponibilidade, eles têm o maior número de quartos para ser ofertados para locação no mundo, e eles não são proprietários de nenhum quarto, né? Não são uma rede de hotéis. Então, a forma de acessar as coisas estão mudando muito, né? Alguém já usou o Airbnb? Já se hospedou no Airbnb? Conhecem? Eu já. Já, eu também, já. É uma plataforma, né? Você vai lá, você vai alugar um quarto de alguém. Uma casa Airbnb. Né? Você vai alugar, você vai entrar no site do Airbnb, vocês estão vendo aí, né? Eu estou mexendo aqui, ó, o mundo inteiro perto de você. Então você pode, hoje eles já estão mexendo experiências, você pode se tornar um anfitrião. O que é se tornar um anfitrião? Você disponibilizar um lugar para ser alugado.
E tem experiências, acomodações únicas, casas inteiras. Então você vai procurar. Eu quero ir para Caraguá, vai. Não vou muito longe, não. Eu vou para Caraguá. Caraguatatuba, São Paulo. Eu vou agora, sei lá, nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 10. Vou no final de semana e vou voltar no dia 13. São dois adultos e uma criança. Buscar. E aí vai me mostrar, ó lá. Então, tá vendo? Suítes, flor. Às vezes você vai encontrar hotéis que estão disponibilizando os quartos dentro dessa plataforma. Mas, no geral, a casa do Scooby, você vai encontrar casas de proprietários particulares que estão colocando. E aí tem preço, R$200 por noite. Você vai poder filtrar isso por preço. Você pode filtrar por tipo de lugar. Você tem vários tipos de filtro. Se vai ter banheiro, quantos banheiros tem, se tem garagem, se tem shampoo, se tem estacionamento, se tem. Você vai fazendo os filtros que vão te atender. E aí ele te dá o mapa e tal. Então, por exemplo, para muita gente, né? E a gente, quando fala das gerações, dos millennials e tal, para muita gente é muito mais interessante você usufruir dentro de uma plataforma dessa. Não tem preocupação com IPTU, manutenção do espaço. Eu posso ir cada vez para um lugar diferente do que ter. Assim como tem gente aí, eu já vi muita vídeo de economista que falam que é melhor hoje, você tem R$150 mil, você tem R$200 mil. Se você aplicar esse dinheiro, você vai ter um rendimento X que você pode pagar um aluguel sem se descapitalizar, né, e etc e tal. Então, assim, isso que está tão arraigado na nossa cultura, né, no nosso discurso sobre a nossa cultura, né, do sonho da casa própria, hoje já começa também a ser relativizado. Mas isso a gente está falando, galera mais jovem, com um perfil universitário, que tem acesso a essas informações de investimento, tem uma outra forma de ver, né, o mundo, uma outra cosmovisão. A grande massa da população brasileira, precisa de um lugar para morar, e poder ter a sua casa própria significa sair do aluguel, né? Essa discussão de, não, hoje o legal é usufruir tal, é uma discussão que acaba sendo muito classe média, né? Uma discussão mais de uma certa bolha, né? Mas a real, cara, é que tem muita gente que compromete uma parte significativa do seu orçamento para morar. E não é à toa que as pessoas acabam indo para invasões, morar em lugares que são insalubres, porque o aluguel ele é muito difícil. Entre comer e pagar aluguel, as pessoas não vão pagar o condomínio, elas vão, enfim, né? Porque se coloca aí uma questão de sobrevivência muito grande. Mas eu acho que valia a pena falar um pouquinho dessas concepções que começam a surgir também, né, da casa própria e tal. Mas essas pessoas que não estão passando essa necessidade básica de garantir um teto para morar, também não são alvo dos programas habitacionais governamentais, que estão mais voltados para baixa renda, no máximo ali uma classe média, né? O Collor acaba sofrendo o impeachment, né? A questão também que é importante no governo do Collor, a gente tem o confisco das poupanças, isso daí vocês podem pesquisar também. Eles colocaram um limite, que eu acho que era 50 mil, né? Eu não me recordo. Eu lembro que, assim, teve pessoas que até se suicidaram. Nossa, né, um monte, muita né? gente, na época, você vê, tava vendendo, tinham 2, 3 casas, vendiam as casas para colocar na poupança, né? Para viver de renda. Isso daí... Overnight, né? Lembra dessas coisas? Sim, nossa, complicou. O Collor, ele fez muita coisa boa, como principalmente abrir o mercado do exterior, trazer carros importados, né? Ele falando que nossos carros eram carroças, era verdade. Isso, eu lembro. Então, ele deu o pontapé inicial para as exportações, né? Então, importações também. Então, foi muito válido algumas coisas que ele fez. Né? Então, aqui, ó, ele
ele anunciou, né, o bloqueio das cadernetas de poupança, que no senso comum aí da população foi chamado de confisco da poupança. Cerca de 80% do dinheiro aplicado, não só em cadernetas de poupança, em contas correntes, mas também em aplicações financeiras como o famoso overnight, ficou retido no Banco Central. Estima-se que equivalia a 30% do produto interno bruto brasileiro. Então, é um dia de fúria, né? Só conseguiam sacar 50 mil cruzados novos, cerca de 8,3 mil reais em valores atuais. Imagina se você só pudesse tirar tudo que você tem de aplicação, de dinheiro guardado, só pudesse tirar 8.300 reais. O resto ficava lá. Então, pô, você estava com esse dinheiro guardado para você dar entrada numa casa, você ia comprar um carro, sei lá, você não podia mais mexer nesse dinheiro. Então, foi um negócio assim, gente, como diz o colega aí, gente que se matou, teve... Foi muito... Imagina, você tem uma empresa. Você tem uma empresa, você joga lá e fala, não, eu vou jogar isso aqui por uns dias e vou ganhar um dinheiro e colocar. Então, muitas pessoas quebraram as empresas, né? Então, foi complicado. E, no entanto, houve até boatos, né? O pessoal do Ministério, a Zélia, na época, né? Falou para a mãe dela tirar o dinheiro, enfim. Ah, né? Tem muita essa história. Tem um filme brasileiro, se chama Terra Estrangeira, é um filme do Walter Salles, e é um filme muito louco, porque é um brasileiro que tem o confisco da poupança, a mãe dele infarta, e ele vai para Portugal, ele vai viver em Portugal e tal, então tem essa cena no filme, eu vou mostrar para vocês. Juliana, hoje vamos indicar um filme nacional e aprenderemos um pouco sobre o artigo 334 do Código Penal Brasileiro, que trata do contrabando ou descaminho. Preliminarmente, é necessário estabelecer como a maioria do país é permitida, porém o sujeito frauda o pagamento do tributo devido, ambientada em 1990, quando Fernando Collor é eleito e anuncia as novas diretrizes econômicas, dentre elas o confisco da poupança, que pegou todos os brasileiros de surpresa. O filme é também inspirado na desesperança e na angústia do povo brasileiro nesta época. A história gira em torno de Paco, um jovem de 21 anos que sonha em ser ator, e sua mãe, uma costureira que sonha poder voltar à Espanha, sua terra natal. Ao mesmo tempo, no continente europeu, vive Alex, interpretada por Fernanda Torres, uma brasileira perdida em seus ideais, que vive com seu namorado Miguel uma relação já desgastada. Miguel é viciado em drogas e atua no ramo do contrabando internacional. Paco, ainda no Brasil, desesperado com a morte de sua mãe, encontra Igor, que promete ajudá-lo. Enfim, eu achei que ia ter a cena do filme. Mas é isso, cara. Tem o filme, o que move a ação do filme é justamente o confisco do Collor, aí que gera a trama, que o cara vai embora do Brasil e tal. Então, é claro que isso ia ter um impacto, né? Tanto na aquisição de imóveis, assim, foi um baque muito forte. O Collor sai, entra o Itamar Franco, que cria o Habitar Brasil e o Morar Município, programas voltados para financiar e construir moradias para a população de baixa renda, e aí tinha o regime de mutirão, o regime de ajuda mútua, né? Era uma forma de fomentar também cooperativismo e tal. Esses programas também não causam um impacto no déficit habitacional brasileiro. A gente está passando um período dos anos 90 de crise, de retomada, no governo Itamar Franco que começa a ser gestado o Plano Real, né? Não é à toa que o seu ministro se torna o próximo presidente do Brasil, então a gente não vai encontrar muito destaque nisso. Aí a gente tem o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique Cardoso, né, vocês têm lá no livro, fala um pouco dele. Aqui, como o Fernando Henrique Cardoso estava jovem aqui nesse momento, aí ele vai fazer uma retomada, assim, tá? Dos financiamentos habitacionais com recursos do FGTS, volta a ter uma importância grande. A Caixa Econômica Federal se torna um agente financeiro a operar os recursos para habitação. Em 97, ele cria o sistema de financiamento imobiliário e, em 2001, o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades é muito importante para vocês aí no curso de arquitetura, que ele vai criar todas essas políticas, né, que vão passar pela questão do urbanismo, da mobilidade, é um conjunto
muito importante de leis e de legislações. A gente vai dar uma olhada aqui. Eu tenho um videozinho que eu vou passar para vocês. Eu ia propor para a gente ir direto hoje também, sem o intervalo. Pode ser, pessoal? Eu prefiro. Então, beleza. Eu vou colocar o vídeo aqui, que é um vídeo antigo, tá? Da época. O Estatuto da Cidade ainda tem outras discussões que vão sendo incorporadas, mas é legal para a gente entender todo o contexto. Através dessa janela, jovens carentes como ele estão conhecendo países, continentes, povos e culturas diferentes. Estão descobrindo um novo mundo. Mas nesta janela, ele se depara com outra realidade. Não tem condições financeiras sequer de conhecer a própria cidade onde vive. Uma condição de vida difícil para milhões de brasileiros vítimas de uma ocupação urbana sem planejamento sustentável, sem foco nos seus habitantes e sujeita à especulação imobiliária. Tudo isso teve início no maior movimento migratório da história do país, que aconteceu a partir da metade do século XX, quando o Brasil do campo descobriu o Brasil das cidades. Embalados pela esperança e o sonho de uma vida melhor, levas e levas de brasileiros desembarcaram nas metrópoles. O país, que tinha apenas 31% de sua população nas áreas urbanas, passou a concentrar assustadores 82%. E, infelizmente, logo na chegada, os migrantes descobriram a face cruel de seu novo lar. As grandes cidades não estavam preparadas para receber esse enorme contingente de pessoas e não conseguiram atender às necessidades básicas de seus habitantes, como postos de trabalho, serviços públicos e qualidade de vida. Houve uma explosão de violência, pobreza e desigualdades jamais vistas na história do Brasil. Algo tinha que ser feito. E a instalação da Assembleia Constituinte, em 1987, era o momento certo para isso. Fruto do clamor da sociedade e de uma emenda popular com 130 mil assinaturas, surgia o embrião do Estatuto da Cidade. Já trazia na sua concepção a necessidade da propriedade urbana cumprir a sua função social e se tornar acessível para a grande maioria dos brasileiros. Finalmente, em 10 de outubro de 2001, o Estatuto entrava em vigor através de sanção presidencial, regulamentando o plano diretor e dando origem a uma nova política urbana no país. Entrava em ação algo inovador e disciplinador, capaz de induzir a sociedade e os governantes a realizarem as mudanças que todos desejavam para as nossas cidades. Com o Estatuto da Cidade, o conceito de metrópole mudou radicalmente. De terreno fértil para especulação desenfreada, que serve apenas a uma minoria, os conglomerados urbanos passam a ser percebidos como um organismo vivo, voltados para o bem-estar de seus habitantes e capazes de gerar empregos, renda, oportunidades, cidadania, lazer e, consequentemente, proporcionar a qualidade de vida que todo cidadão merece. Foi uma lei que nasceu do seio dessa sociedade, da organização popular, nas coletas de assinatura para a Constituição de 88. E essas coletas de assinatura teve o capítulo da reforma urbana na nossa Constituição e necessitava de uma lei para organizar esse capítulo. E nós tivemos praticamente 12, 13 anos de luta para que esse capítulo da Constituição pudesse ser regulamentado. A gente considera isso uma conquista muito grande, fruto da mobilização, né, das centrais sindicais, categorias como os engenheiros, os trabalhadores, de modo gerais. E a lei trouxe esse setor esquecido para ser autores das leis. E a participação popular nos planos diretores, a participação dos setores organizados, a valorização do cidadão e cidadã que se organiza enquanto associação de moradores e muitos outros setores organizados e vem debater a sua cidade,
a forma que ele quer a sua cidade. Conhecido como a primeira lei do Brasil, nascida da pressão e da mobilização popular, o Estatuto da Cidade completa uma década de vida e traz uma série de instrumentos capazes de promover o desenvolvimento urbano. Ele estabelece, de forma participativa, prazos e critérios para a elaboração obrigatória do plano diretor em cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas. O plano diretor é o grande responsável pela articulação e indução de outros planos e leis complementares de interesse das comunidades, regulamentando assim os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Entre os diversos instrumentos usados a favor da população, podemos destacar o imposto predial e territorial urbano progressivo e também o parcelamento, edificação ou utilização de compulsórios, que combatem a especulação imobiliária, melhorando a oferta de lotes e reduzindo o preço dos imóveis. Para otimizar a distribuição dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização, foram criados a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, o estudo de impacto de vizinhança e muito mais. Soluções com potencial de mudar a paisagem das grandes cidades do Brasil. O Brasil de 2011 é um pouco resultado do Estatuto da Cidade, que obrigou os municípios, ou criou um instrumento de negociação na produção do espaço urbano, na produção das cidades brasileiras. É um instrumento à disposição dos gestores municipais no sentido da construção de uma cidade mais justa. Trouxe instrumentos muito importantes para combater processos de especulação imobiliária na cidade, trouxe instrumentos para democratizar a gestão da cidade, trouxe instrumentos para promover o reconhecimento de direitos das populações que vivem nas periferias, nas favelas, nos assentamentos informais da cidade, principalmente traduzido num direito que é o direito às cidades, que está previsto no Estatuto da Cidade. Ele tem uma série de instrumentos, uma série de ferramentas dentro dele, que possibilitam uma nova cidade, uma nova concepção de cidade, uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde não haja exploradores, uma cidade onde as pessoas possam realmente ser protagonistas do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, e da sua projeção do futuro. Tudo isso está fundamentado nas 3 regras básicas do Estatuto da Cidade. Primeira, o interesse coletivo está acima do interesse individual ou de um grupo. Segundo, cada um é responsável pela melhoria da cidade. Terceira, vale o que está escrito no plano diretor. Ele vem trazer para o país um disciplinamento de algo que é uma verdadeira anarquia, que é a operação imobiliária no país. O Estatuto da Cidade coloca instrumentos importantes, que é a função social da propriedade, que é o direito de morar dignamente, é o direito de ter uma cidade digna, que esses instrumentos nós precisamos, que é ter saneamento, que é ter água, que é ter esgoto, que é ter transporte, que é ter educação. Então, numa cidade justa, muitos avanços foram feitos. E a formalização das cidades é a forma que a gente entende de garantir um crescimento sustentável e ecologicamente e ambientalmente correto. Mas para usar toda a capacidade do Estatuto da Cidade, é preciso que haja participação de todos os atores envolvidos: população, técnicos, entidades civis, poder judiciário e governos locais, estaduais e o federal. Você pode e deve tomar a iniciativa e cobrar a aplicação do Estatuto na sua rua, no seu bairro e na sua cidade, para melhorar de vida. É um direito seu, conquistado com muita luta e garantido por lei. E o que não falta são resultados positivos alcançados com o Estatuto da Cidade por todo o Brasil. Exemplos que devem ser seguidos por você e sua comunidade, pois este é o caminho mais curto para a cidadania. Cidade, cidadão, cidadania. Cada brasileiro que conquista uma vida digna é mais um passo rumo ao país que todos desejamos. Um trabalho onde somos, ao mesmo tempo,
protagonistas e torcedores, pois está na alma do nosso povo se unir nos momentos de... Aí, cortei o finalzinho aí, que aí já vira mais de panfleto, assim. Mas você vê, é importante, né? Assim, o estatuto vai definir olha, a gente tem que pensar a cidade desse jeito, a gente precisa criar instrumentos para ordenar com a participação da sociedade civil. Então, foi uma coisa muito importante, assim, né? E é um grande legado desse governo, né? A retomada dos projetos. O governo seguinte, do Lula, né? Tivemos 8 anos de governo do Lula, depois mais 6 da Dilma. O Lula, ele vai criar o Ministério das Cidades, tá? Depois ele vai fazer a Política Nacional de Habitação, né? Incluindo aí a infraestrutura, o saneamento, a mobilidade e o transporte, né? Esse conjunto de coisas que tem que estar ligadas à questão da habitação. Em 2007 é lançado o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi o grande projeto de desenvolvimento, né, desse governo, que vai tratar aí da construção de casas e urbanização de assentamentos. Vai alocar recursos para isso. Em 2009, o Minha Casa Minha Vida, né, dentro de um Programa Nacional de Habitação Urbana e também com um Programa Nacional de Habitação Rural. São 2 subprogramas que estão dentro do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele perdura até esse ano, né? Agora a gente vai ter um novo projeto, uma nova política, que é a Casa Verde e Amarela, né? Vai ter algumas mudanças aí nessa questão. O Minha Casa Minha Vida tem seus momentos, ele tem fases, tem mais de uma fase, ele vai atingir, tem faixas de renda, etc. e tal. Ele subsidia também, né, as prestações. É um programa que trabalha com financiamento, etc. e tal, outras modalidades, não só a Caixa Econômica Federal vai acessar. Eu separei algumas coisas aqui do Minha Casa Minha Vida. Primeiro aqui eu quero mostrar para vocês o déficit habitacional no Brasil, em milhões de domicílios. Em 2013, a gente tinha um déficit de 7,3 milhões de domicílios. Mesmo com os programas habitacionais, o déficit ele cresce, ó, até 2015, 2016 ele cai, 2017 volta a subir. Se a gente continuasse esse número, ele está em ascendência ainda. Então, assim, todas as políticas habitacionais, a gente pode discutir a eficácia, elas foram importantes, garantiram moradia, etc. e tal, mas elas não foram suficientes para resolver o déficit habitacional do Brasil. E por quê, cara? Quando a gente pensa em política pública, a gente não pode pensar em políticas assim de forma estanque, né? Essa forma cartesiana, né? De cada coisa na sua gaveta. A gente precisa pensar num conjunto de coisas. Não é só, como a gente viu, já falei várias vezes, a gente viu nos vídeos, não é só dar uma casa, né? Essa casa tem que estar cercada de outros elementos para a gente pensar no desenvolvimento mesmo urbano. E eu acho também, assim, aí é uma crítica pessoal, eu vejo muitos esses projetos habitacionais, eles são muito padronizados, né? A gente não tem... É como se eles não pensassem em qualidade de vida também, não pensassem em elementos urbanísticos, não pensassem em arborização, não pensassem em uma série de coisas que, poxa, a engenharia, a arquitetura, toda a discussão está num outro lugar. E quando a gente vai ver esses projetos habitacionais, assim, populares, é difícil a gente ver coisas assim inovadoras, coisas que vão trazer elementos, né? A gente viu na aula... Pode falar. Desculpa, Elton, mas eu acho que isso aí já é mais político mesmo, né? Ele já foge um pouco da regra, que a ideia deles é construir, vou colocar várias pessoas na moradia, principalmente em época de eleições, então eles tentam fazer o mínimo possível, estando coberto, uma porta, janela, tudo, uma coisa muito básica,
fugindo mesmo, como se falou, de arborização, né? De um pouco mais de qualidade. Eles querem tirar, de certa forma, da favela, do barraco e dar essas casas bem popular mesmo, pelo que eu vejo, no meu entendimento político. Com certeza, é isso, tem a questão do custo, né? Você tem que ocupar aquele espaço, né? Você vai fazer uma praça, quantas casas podiam estar naquela praça? É isso mesmo, a discussão é essa, né? Porque isso é a gente pensar, né? Uma coisa é a demanda política, né? E a outra coisa é a demanda de vida das pessoas que vão morar ali. Elas estão precisando também, né? Mas eu vou chamar a atenção, quando a gente viu na aula 2, agora, não lembro se foi na aula passada ou na outra aula, acho que foi na aula passada, a gente viu lá o Pedregulho, que era uma iniciativa de uma política habitacional, né? Feita lá pelas cooperativas profissionais, e, cara, foi premiada, né? Tinha um projeto arquitetônico, prêmios, assim, de urbanismo e tal. É muito difícil a gente ver essa discussão hoje. E eu sei que na arquitetura, vocês vão ter outras disciplinas que vão falar disso, essa é uma discussão muito forte hoje, né? Na questão do urbanismo e tal. Mas a gente está lidando também, por outro lado, com um déficit enorme, cara, de pessoas que não têm onde morar. Então, você fica você se divide entre o gestor, né, o homem público, ele precisa resolver esse déficit, e muitas vezes nesse processo, ele precisa ter um custo mais baixo, ele tem que ter uma rapidez, ele tem que construir o maior número possível de domicílios. Como equaciona isso, né? Isso é um desafio, cara. Eu acho que quando os caras vão para a vida pública, eles tinham que dar essas respostas, né? Eu gosto de pensar nisso. Então, mas a ideia do Minha Casa, Minha Vida, ela fugiu totalmente do ideal que ele foi projetado. E, pelo que eu vejo, que nem assim, eu tenho imobiliária, eu sou corretor de imóveis. Então, hoje, eu peguei casos, eu não trabalho Minha Casa Minha Vida, mas eu trabalhei um período, isso em Jundiaí, que nós fazíamos o cálculo para ele ter esses descontos. Então, era quem tinha mais dinheiro para dar entrada, quem tinha mais uma renda um pouco melhor e dava uma entrada melhor, ele aproveitava muito mais dos subsídios do que aquele que está necessitando, né? E eles já fugiram, a Minha Casa Minha Vida, pelo menos em Jundiaí, eles aumentaram o valor, né, pegando os imóveis mais altos. Então, assim, nós mesmos comentávamos entre nós, falando, nossa, mas não tem nada a ver. A pessoa que precisa, ele tem menos subsídios do que aquela que tem um dinheiro guardado e dá uma entrada maior. Você tem um desvio, né, da finalidade da política pública. Então, a política para resolver a habitação das pessoas de baixa renda, que acabam servindo mais para a classe média. Claro, também, justamente, classe média, né? Os incorporadores. Então, eles maquiaram tudo isso para quê? Para vender mais imóveis, mas não para a população mais baixa, assim, justamente para a classe média, né? E aí você vai ver aqui, o déficit habitacional não cai, né? Então, às vezes, esse cara da classe média, ele consegue... às vezes ele tem até 2 imóveis, né? Sim, claro. E aí bota para alugar e tal. Então, você vê como as políticas, elas surgem por uma coisa, atendem outra coisa e acabam não resolvendo o problema inicial e geram um monte de outros problemas. Se a gente for esmiuçar prós e contras, você que trabalhou com imobiliária, tem uma série de outras questões que vão surgindo por causa disso, né? Então, assim, de repente, esse programa, em muitos lugares, ele facilitou a especulação imobiliária, né? Se a gente for olhar em Minas Gerais, a gente pode falar disso. Porque, assim, voltando no início da aula, o que eu via, o que eu acompanhei, que ajudava realmente a classe baixa, os necessitados realmente da moradia, era o extinto BNH, né? Coab, que muitas vezes você fazia a inscrição lá para receber. Hoje não, Minha Casa Minha Vida, realmente ele não atende a classe necessitada, né? Não atende mesmo, né? Então é mais complicado. A gente tem aí, dando um salto, a gente falou do... Oi, pode falar. Eu, quando fui financiar o meu apartamento, eu percebi que quanto mais a gente ganhava, mais alta ficava a prestação, e a gente não conseguiu pegar a Minha Casa Minha Vida. Eu não entendo bem, né? Eu sei que teve pessoas lá no meu condomínio que ganhava bem menos do que eu e o financiamento ficou mais barato.
Até a prestação ficou mais barata do apartamento. Aí, nesse caso que você está trazendo, é o oposto do que a gente está conversando. Na não, verdade, é isso que eu falei, né? Não estou entendendo. Teria que ser assim, entendeu? Porque é um programa voltado para quem ganha menos poder acessar a moradia. Então, assim, isso a não ser que essa pessoa já teve uma entrada maior que eu, porque eu quase não dei entrada, porém o salário era maior. Né, com certeza foi a questão da entrada. Isso que impactou. Eu tenho vídeos aqui, ó, é até interessante ver, eu trouxe 2 vídeos aqui. A gente tem um que é um comercial do governo sobre a Minha Casa Minha Vida, eu vou deixar ele aí, vocês veem depois. Mas tem um aqui, que é o da MRV, que é engraçado, a MRV, né, construtora e tal, e ela vai esmiuçar o Minha Casa, será que é esse? Esse aqui. A gente já vai ver um pouco essas coisas que a gente... Oi? É da MRV? Meu apartamento foi... Olha aí, vamos ver. Mais. Vamos ver a propaganda dela. Falando, explicando Minha Casa Minha Vida. Não se preocupe, nesse vídeo você vai descobrir tudo o que precisa para realizar o seu sonho. Assista até o final e adeus aluguel. O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional já criado no Brasil. Desde o lançamento, o projeto já entregou mais de 1 milhão de moradias, oferecendo descontos e vantagens especiais para facilitar o financiamento da casa própria. Para participar, a primeira coisa que você precisa entender são as faixas de renda, divididas em 1, 2 e 3. A primeira faixa é de responsabilidade da prefeitura de cada cidade, com um programa social mesmo. Você deve verificar a disponibilidade e entrar em uma fila. Já as faixas 2 e 3 são para famílias com renda de R$ 1.600 a R$ 6.500 que desejam conquistar o sonho da casa própria com a ajuda de um subsídio do governo e as menores taxas do mercado. Neste caso, a primeira dúvida geralmente é: será que a minha renda é suficiente? Pode ser que sozinho sua renda não se encaixe. Mas no Minha Casa Minha Vida é possível somar a sua renda com a do seu pai, mãe, irmão, amigo, marido, namorado. Assim você consegue atingir o valor necessário. A renda combinada fica neste intervalo? Então você pode sim comprar um AP através do Minha Casa Minha Vida. Agora vamos às outras dúvidas mais frequentes. O que é subsídio? Este é o empurrãozinho que o governo dá. Na MRV, os descontos chegam a R$ 27.500, conforme seu perfil e renda. Como ficam as parcelas? O financiamento é em até 30 anos, sendo que as parcelas do financiamento não devem ultrapassar 30% da renda familiar. Há alguma facilidade para pagar a entrada? Além de todas as vantagens, a MRV ainda facilita a entrada e divide para você em até 36 meses, possibilitando a sua compra agora mesmo. Eu posso contar com o FGTS? Sim, você pode usar o FGTS na maior parte dos casos. Consulte seu corretor e saiba como. Viu como é fácil? Agora que já entendeu que pode conquistar seu próprio AP, deve estar se perguntando: quais serão os valores da minha parcela e do meu subsídio? O que devo fazer para começar? Aí é fácil. O próximo passo é conversar com um corretor, que vai fazer a sua simulação e iniciar o processo de compra com você. Na MRV, você tem atendimento especial. Somos a maior construtora da América Latina, com mais de 80 mil unidades entregues nos últimos 2 anos. Fale com o corretor agora mesmo para transformar seu sonho em realidade, por telefone ou via. Aí. Vê. Cara, aí o outro vídeo, vamos mostrar aqui, já é a prefeitura de um município, eu acho que vai estar muito igual. Minha Vida, desde o Casa Própria, cidade da prefeitura. É o mesmo vídeo. Então, e aqui a propaganda oficial do governo. Minha casa, minha vida, tá do jeito que eu sempre esperei. Onde tem Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor, tem governo federal. Só aqui na Amapá já foram entregues 579 casas e mais 9.000 ainda serão entregues. Eu não tenho assim nem como explicar, mudou minha vida por completo. Minha vida mudou,
Até móvel já comprei, mudou pra melhor. Minha casa tá melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos para viver com mais dignidade. Ah, eu pretendo comprar os móveis da minha casa, né, que eu nunca tive. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O governo federal vai entregar 2.750.000 casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte. Aí. Em 2019, ainda faltavam 7,7 milhões de moradias no Brasil. Mesmo esses programas, com essas, a gente falou algumas rápidas contradições, dificuldades e limitações e desvios ou, sei lá, novas possibilidades que foram surgindo com os programas, o déficit habitacional ainda permanece muito alto. Vamos ver se é uma matéria aqui da Band. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quem quiser falar pode me interromper, tá, gente? Eu gosto quando vocês falam, que aí a gente vai incorporando as coisas e tal. Vamos lá. De Vista Alegre, no Cidreiro da Zona Norte de São Paulo, que a Daniele vive com a família. A dona de casa cuida das 4 filhas, enquanto o marido faz bicos em feiras livres. A renda mensal não chega a R$1.000. Para não pagar aluguel, a família mora em um cômodo emprestado pela avó. Difícil com dinheiro que não é retorno, né? Porque, tipo assim, uma coisa, se você tivesse o dinheiro todo mês para pagar um aluguel, é uma coisa que você está pagando uma casa, só que não é sua, né? Um mês depois do lançamento do Minha Casa Minha Vida, em março de 2009, Daniele se inscreveu no programa. 10 anos se passaram e ela não conseguiu ser contemplada entre as famílias que ganham até 3 mínimos. Tá difícil, é muito difícil. Eu pensava que ia sair rápido, né? Em apenas 10 anos, o déficit habitacional no Brasil cresceu 7%. As famílias que ganham até 3 salários mínimos foram as mais prejudicadas. De acordo com o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, para zerar a falta de moradias no país, é necessário construir quase 8 milhões de unidades. Só entre 2015 e 2017, o déficit habitacional aumentou em mais de 220 mil moradias. O crescimento foi puxado pela redução de crédito para o financiamento de imóveis nesse período, pelo aumento do desemprego e pela queda na renda das famílias. Para Robson Gonçalves, economista responsável pela pesquisa, os programas criados pelo poder público precisam ser fortalecidos para minimizar esse problema. A habitação é algo urgente, mesmo porque junto com condições adequadas de habitação vem condições melhores de convivência familiar, vem condições melhores de criar os seus filhos, condições melhores de saúde. Segundo o governo federal, desde o lançamento do Minha Casa Minha Vida há 10 anos, foram contratadas 5.500.000 unidades habitacionais em todo o país. Mais de 4 milhões já foram entregues. 90% dos mais de 7 mil apartamentos construídos nesta área, na Zona Oeste de São Paulo, por uma das maiores empresas da América Latina, são destinados às famílias com renda de até R$3.000. O diretor comercial da companhia lembra que, além do papel social, o investimento nesse setor tem efeito multiplicador sobre a economia e o emprego. Além da mão de obra direta envolvida, você tem toda a mão de obra indireta. Toda a matéria-prima que chega, desde o cimento, do aço, né, das louças, dos acabamentos, isso também é produzido de uma forma indireta. Então, você não tem só um trabalho direto, mas você tem uma mão de obra indireta envolvida muito grande no sentido. Isso aí, pessoal. Acordou meu bebezinho aqui. Desculpa para vocês. Vocês estão ouvindo aí um chorinho, né? De fundo. Já, minha esposa já está pegando ela aqui. O online é isso, professor. Ó, aqui, ó. Você acha que eu tô mais magra? Que belezinha. Não. Para de chorar, né? Peraí, só linda, parabéns, ela. Não vai pegar ela aqui. Tadinha, ela... A esposa foi tomar banho e ela acordou bem nessa hora. Tranquilo.
Não, eu não tenho, às vezes eu estou dando aula, o gato passa, eu acho que a gente tem que incorporar a realidade, né? Acho que a gente tem que ser autêntico com o momento que a gente está vivendo, né? É isso, né? Imagina Parabéns você. pela filha, tá linda. Tá lindona, tá grandona. Então, tem uma discussão, cara, assim, que eu vou fazer como uma provocação para vocês, né? Que é uma discussão que vai aparecer agora, muito fortemente. Vai aparecer muito fortemente essa discussão nas eleições municipais, que é assim, a gente tem esse déficit, aí se fala na construção de novas moradias. Mas a gente quase não vê falar do número de moradias que estão desocupadas. Essa relação entre imóveis que poderiam ter pessoas morando e pessoas que não têm imóveis, né? Essa equação poderia causar um impacto no déficit habitacional? Qual seria esse impacto? Essa é uma discussão interessante também, que vai surgir, e ela vai surgir no processo, e nós vamos acompanhar isso, porque, por exemplo, esse ano nós vamos ter o Boulos como candidato a prefeito de São Paulo, que é um cara que é oriundo desse movimento de ocupação e tal. Com certeza, essa vai ser uma discussão muito forte na eleição para a prefeitura de São Paulo. Essa eleição, esse assunto vai entrar em pauta. E assim como, por exemplo, quando o Cristóvão Buarque foi candidato à presidência, ele falava educação, 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 ele não ganhou. Mas aí os outros candidatos se veem obrigados a falar desse assunto também, porque o assunto ele entra na pauta, né? Essa é uma expressão do jornalismo aí, que é o que é entrar na pauta? É entrar naqueles temas que a gente quase que obrigatoriamente vai ter que passar por eles. E se vocês pesquisarem isso, vocês vão encontrar, né? Tem gente que tem esses dados já, né? Eu ia deixar isso também como uma coisa para vocês pesquisarem, levantarem essa relação entre o déficit habitacional e imóveis que não estão ocupados. É necessário, além da construção de novas moradias, a gente tentar abater esse déficit fazendo uma reforma urbana. Essa é uma discussão legal, eu achava legal a gente trazer isso para a gente debater na aula. Eu não sei se a gente tem uma resposta fácil para isso, né? Eu não sei se a gente consegue olhar isso de forma técnica, sem ter uma visão ideológica, mas o nosso objetivo seria isso, né? Como técnicos, né? Como pensar a cidade, o desenho da cidade, eu acho que tem que ter esse exercício. Então, era legal a gente deixar vocês livres aí para incorporar isso, para a gente fazer um debate, para a gente fazer uma discussão, né, sobre esses temas. Que é uma discussão muito quente, é uma discussão que vem com força. Professor, então, oi, pode falar. Eu dei uma pesquisada aqui, o Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem uma casa e 6 milhões de imóveis vazios, diz uma pesquisa de um urbanista, Fernanda Odila. Tá vendo? Se a gente... Esse déficit que você trouxe está até menor do que o de 2019, que falava em 7,7 milhões. Mas você vê que, então, não seria então, a construção de novas casas, mas sim fazer uma nova equação. Mas o que implica isso do ponto de vista econômico, né? Se a gente vai fazer esse remanejamento, vamos usar essa expressão, a gente não está aquecendo o mercado da construção civil, tem um monte de outras coisas que estão em jogo nessa discussão, né? A gente não pode esquecer que quando a gente pensa na Lava Jato, no escândalo de corrupção, ela envolvia empreiteiras, né? Grandes construtoras, obras e tal. Esse é um mercado, né? Outro dia eu vi um relatório da Transparência Internacional que ela aponta assim os principais tipos de contrato onde você encontra a corrupção. No Brasil, você vai ter sempre quando é descoberta, você tem em contratos que envolvam construção civil, contratos de coleta de lixo, contratos de saúde e contratos de transporte. Ou seja, a gente está falando de 4 questões, né, que são constitucionais, básicas e tal. Por quê? São contratos volumosos, né, de grandes cifras, de coisas que às vezes são quase... você paga o quilômetro de asfalto, são contratos que, enfim, envolvem uma gama de instrumentos de fiscalização, controle, grandes volumes, grandes possibilidades de gerar a corrupção. Então, esse é um fator também, né, que muitas vezes as políticas
habitacionais, elas são criadas, elas têm desvios de finalidade, elas têm impactos que são gerados pela corrupção, ela tem processos fraudulentos de escolha das empresas, né, processos licitatórios, tem de tudo. Fale. Então, até essa pandemia fez com que a gente visse como o Brasil tem dinheiro, porque foi feito vários hospitais que nem usaram, não sei de onde que arrumaram tanto dinheiro, né? E muita gente sem onde morar, os hospitais, eles eram lotados, não tinha UTI para nada, e agora tem um monte de UTI por aí. É complicado essa distribuição de renda do nosso país, né? Corrupção, tudo mais. Gente, tem muitas pessoas, muitos economistas, muitos teóricos que afirmam categoricamente que o Brasil é um país rico, né? O Brasil é um país muito rico, o Brasil tem um problema de distribuição dessa riqueza, né? A gente tem pessoas muito, muito ricas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem... a distribuição de renda, né? Essa distribuição, ela é gritante, né? A gente tem países vizinhos que tem pobres, países também com situações parecidas com a nossa, como o México, a Argentina, em que a distribuição de renda é melhor que a nossa, assim, tem uma situação... A gente tem, gritante, né? A gente tem esses abusos. Seria mais bem administrado o país, né? Porque o nosso país é meio bagunçadinho. Né? Não é um país pobre, né? O Brasil não é um país, não é hoje, agora, nós estamos vivendo uma crise mundial que está todo mundo passando por dificuldades, né? Menos a China, mas então. O Brasil, a gente tem o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país que tem recursos, né? O Brasil tem uma série de vantagens. O Brasil é um país industrializado. Nós, na América Latina, poucos países têm um parque industrial que o Brasil tem, né? A gente vai ter México, Argentina, o Brasil, Chile, e sei lá, põe mais 2 aí nesse grupo, né? A gente tem um potencial muito grande, né? Mas também tem uma desigualdade social, tem um desequilíbrio muito, muito grande. Vocês têm acompanhado, por exemplo, na pandemia, que os mais ricos ficaram mais ricos, né? É muito, muito, muito louco isso, você pensar isso. A pandemia, a gente tem essa ideia, a pandemia atingiu a todos, ela é muito democrática, né? Porque é um vírus, está no ar, ela vai contaminar todo mundo e ela não vai escolher. Quando você começa a olhar com esse filtro mais socioeconômico, na verdade, ela não foi igual para todos, né? Alguns grupos, né, acabam sofrendo mais com as consequências da pandemia do que outros, pelo contrário, né? Outros se beneficiam dela, né? Indiretamente ou diretamente se beneficiam dela, dadas as dinâmicas todas econômicas, históricas. Vamos avançar aqui rapidinho. A gente tem agora o lançamento do Casa Verde e Amarela, agora, super recente, não é esse logo aí. E vamos ver uma matéria aqui. Tinha pego uma matéria da TV Senado, mas agora que eu vi que eu não sei, eu coloquei um link da Band, mas é com imagens da TV Brasil também, então eu acho que não vai ter um enfoque muito diferente. O nacional do governo foi feito sob medida para o norte e o nordeste do país, estados mais pobres do Brasil e tradicionais redutos da oposição. A base permanece a do Minha Casa Minha Vida, mas com juros mais baixos. Moradores das regiões que ganham até R$2.000 por mês vão pagar 0,5% a menos do que hoje. Para salários entre R$2.000 e R$2.600, a redução será de 0,25%. Nos outros estados brasileiros, os juros vão variar de 4,5% a 7,16%. Como as pessoas ganham menos lá no Nordeste, eles têm dificuldade de acesso ao financiamento. Por isso, nós fizemos uma distinção. Nós demos um impacto maior na diminuição, né, da prestação no Nordeste, para que o maior número de famílias tenham acesso daquela região onde a demanda reprimida é muito maior em função da dificuldade financeira das famílias. O programa também abre a possibilidade de crédito para reformas residenciais e regularização fundiária. No total, o Casa Verde e Amarela deve receber investimentos de cerca de R$25 bilhões até dezembro, para beneficiar 1.600.000 famílias. Agora a medida provisória vai para o Congresso. O nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória,
e aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Além de imprimir a própria marca, um programa extremamente popular, Jair Bolsonaro decide nos próximos dias os detalhes dos carros-chefe do governo para a área social. O Renda Brasil, sucessor do Bolsa Família, e a Carteira Verde-Amarela, com foco na reativação da economia e diminuição do desemprego. O presidente exigiu um programa com o mínimo possível de burocracia para estimular contratações. Uma das ideias da mesa é permitir o parcelamento do 13º dos trabalhadores ao longo do ano, para evitar que as empresas concentrem boa parte das despesas com o pessoal entre novembro e dezembro. No Renda Brasil, Bolsonaro não quer que o benefício seja menor que R$ 300 e pediu para que o máximo possível de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial sejam incluídas. Tá aí. Então, a gente tem agora a mais recente política habitacional, o Casa Verde e Amarela. Tem até um logo. O logo não é esse, não. Deixa eu ver se eu acho que o logo deles. Já está focado, né? Você vê que tem um recorte, que tem uma diferenciação de taxa de juros para uma região geográfica do país. Isso é uma novidade em relação ao projeto. Professor, não sei se é só para mim, mas eu não estou vendo. Não tá vendo? Você não viu a matéria? Será que não passei para todo mundo? Eu só escutei. Pode ser, viu? Eu sou meio atrapalhado às vezes com isso aqui. Ninguém viu. Tô vendo. Vocês só escutaram. Só a rádio, ainda bem que você falou. Vocês estão igual o rádio, vocês estavam ouvindo. Legal. Bom que você falou aqui. Agora estou compartilhando novamente. Agora tá aparecendo aí o YouTube e tudo, né? Sim, legal. Então, tá vendo? Já tem um monte de vídeo explicando tal. Aí já tá a crítica, o UOL já faz a crítica. Acesso restrito aos mais pobres. Então, ainda é um programa que está sob impacto, ainda está sendo avaliado, a FGV dando opinião. Não sei se eu achei que tinha um vídeo. Aqui. Hoje é um programa vital para o país. Por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. E eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25 e 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira no apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial, 15%, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Da situação econômica. Bom, tá aí. Aí a gente acabou tendo mais um depoimento pessoal do presidente da Caixa Econômica Federal do que uma explicação do programa. Mas essa matéria está bem interessante. Eu vou colocar ela, depois eu vou copiar ela e vou mandar para vocês lá no grupo aqui, ó. Que já é um contraponto, já avaliando um pouquinho, falando pontos, né? Já tem uma perspectiva já de contraditório. Bom, aí já tem crítica, tem tudo, como toda política recém-implementada. Mas essa é a mais nova política. Ela está mais direcionada para o Nordeste, né? Está aí a explicação do governo da dificuldade em função da renda. Os críticos do governo vão apontar que já é uma estratégia também de cunho eleitoral. O governo está agindo num lugar onde ele tem menos, onde como diz a matéria da Band, onde tradicionalmente a oposição tem mais votos, né? Nos lugares que o governo agora
vem agindo mais, vem levando alguns programas para lá. A gente vai observando, toda a política pública, infelizmente, assim, eu falo isso com muita tranquilidade, assim, eu trabalho na Câmara Municipal, já trabalhei em governo do estado de Mato Grosso, e já fui comissionado, já fui concursado, sou concursado agora, e fui jornalista, né, de cobrir essas coisas. Nem sempre as políticas públicas, existe um descompasso, né, entre um interesse que é político, um interesse que é de grupos de interesse, grupos políticos, econômicos, e a população que vai ser beneficiada pela política. Em alguns pontos, esses interesses convergem. Em alguns momentos, esses interesses convergem. Em muitos outros, esses interesses divergem, né? E isso faz parte, né, do próprio processo, né, da arena pública, do próprio processo da democracia, que a democracia é embate, a democracia é isso, né? A busca de um consenso que nunca vai existir um consenso total, sempre você vai ter grupos que se sobrepõem, grupos que estão no poder, o poder é sempre transitório, né? O poder não é algo que se tem, é um lugar que se possui, né? Que é fluido, né? Então, a gente muitas vezes a gente vê que todos os projetos eles têm outros desdobramentos que não necessariamente aquilo que está no papel como seu objetivo. A gente vai avaliando, vai analisando e vai vendo como que isso vai se desdobrar. Esse é o conteúdo que está lá na unidade 3, né? Acho que até trouxe mais elementos do que está lá, que lá ele fala muito do Minha Casa Minha Vida, basicamente, só disso. E a gente tem um pouquinho, assim, desses primeiros anos da democracia, pensando nos programas habitacionais que foram gerados aí pelos governos que vieram. Aí nós focamos hoje no Collor e nos outros que o sucederam. Como é que vocês percebem essas questões, assim? É interessante ver, assim, como que vocês... A gente viu que nosso grupo é bem heterogêneo, né? A nossa turma tem gente de diversas origens, né? Imagino classes sociais, ocupações profissionais. Como que vocês percebem essa questão da moradia no Brasil? Vocês enxergam isso como uma questão social? Vocês enxergam isso uma questão transversal? Ou vocês enxergam mais, assim, usando uma expressão, até nem sei como expressar direito sobre isso, assim, não, o importante é garantir uma casa, um lugar para morar. Como que vocês percebem isso? Vamos lá. Bom, Elton, eu venho acompanhando muito essa nova geração, já não tem tanta essa questão, né? Estar adquirindo uma casa nova, uma casa própria, etc. Né? Então, a casa própria sempre foi o ideal, seria uma questão social, né? Mas nem sempre é o que a gente está vendo. Você já tem algum impacto do anúncio desse novo programa? Você tem imobiliária? Você tem imobiliária ainda? Você trabalha com imobiliária ainda? Na verdade, eu já tive ela física, né? Mas hoje eu tenho uma empresa, né? E coordeno alguns empreendimentos, só que de médio e alto padrão. Né? Minas, Paulínia, Itapava, enfim, vários lugares, né? Eu coordeno, inclusive, alguns empreendimentos. Para mim, vejo com esse público mais popular, né? Mas eu tenho vários amigos, né, que trabalham nessa no dia a dia, né? Para nós, hoje, ninguém pode reclamar, porque está bem aquecido o imobiliário, né? Na verdade, no mês de março, né? O mercado tem muitos, aqui em Jacareí, pelo menos, tem muitos empreendimentos novos, né? Eu percebo... Jacareí é um lugar muito atípico, viu, Elton? Nunca vi igual. Eu nem gosto de trabalhar em Jacareí, né?
é um pessoal mais difícil, quer comprar, mas aí pensa muito. Aí, então, a decisão dele demora muito, muito mesmo. Então, eu já não tenho essa paciência. Eu não trabalho mais assim, não. Caçapava, Mogi. Pode crer. Parece, agora que você falou assim, demora muito, eu parecia que você estava falando de mim, cara. Eu, nesse tempo de pandemia, eu já quis mudar 3 vezes, aí eu acordo, não vou mudar nada, tá bom. E você vê, o pessoal de São José é totalmente diferente. Lá você lança, o pessoal compra, sabe? Quer comprar, vai e compra. O Jacareí, aí ele para, pensa, não, eu quero, mas calma aí, né? Vamos avaliar, né? Não, é difícil. O corretor sofre ali, viu? Andressa, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar o mesmo que você, parece que está falando comigo. A gente tinha uma história, né, em Jacareí, assim, sobretudo ali no Vila Branca, né, que tem Vila Branca, tem um colega de São José que mora no Vila Branca e nunca entrou em Jacareí, né? Ele entrou em Jacareí quando ele precisa de uma farmácia. E que ele fala que o Vila Branca é um bairro de São José que está em Jacareí, né? Tem muita gente de São José que foi para lá, que tem, de repente, tem essa diferença desse perfil, né, também. Eu sei que, não sei agora como é que está a questão de preço, mas Jacareí era mais barato do que, teoricamente, em São José, se acabava atraindo pessoas de lá para vir para cá, né, investindo aqui. São José é muito valorizado mesmo, o imóvel. Então, eles têm que pegar o mais próximo. O pessoal de São José, eles têm... meio complicado quando você fala que você Jacareí. Porque lutam para não vir para Jacareí. Tá bem baixo o teu áudio, mas eu consegui te ouvir. Né? Então, o pessoal de São José, realmente, eles são meio redios para morar em Jacareí, embora tá uma cidade praticamente grudada na outra, né? Mas tem esse problema. Legal. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu achei legal aí hoje essa participação de vocês, a gente falando, vocês ir pesquisando e trazendo dados. Eu acho legal isso. A gente pode ter essa dinâmica, assim, de ter esse enriquece o nosso encontro aí semanal. Eu vou recomendar mais uma vez vocês que acessem o portal, vejam lá o nosso material didático e vão fazendo as atividades lá avaliativas, né, de forma a não deixar acumular. Para quem está com problema no portal, precisar de algum material da minha disciplina, fala comigo no WhatsApp. Eu já mandei a aula de hoje lá no grupo de vocês, que vocês montaram no WhatsApp, ela também já está disponibilizada no portal. E na próxima aula, aí a gente já vai começar a entrar a gente vai começar a discutir um pouco mais essas questões assim socioeconômicas e tal. E aí eu quero perguntar para vocês, que aí eu sei que tem questões técnicas envolvidas. Eu gosto muito de trabalhar com vídeo, né? Até pela minha própria formação da comunicação social. Se isso é ruim para vocês, quando eu passo o vídeo vocês não conseguem enxergar direito, ou não conseguem ver o áudio, ou se não, se isso ajuda a dar uma quebrada, porque também é um momento que você pode... Como que vocês avaliam essa metodologia? Porque uma outra coisa é eu deixar os vídeos para vocês assistirem, mas eles também ficam, eles estão todos aí, os links estão todos na aula. Vocês têm outros professores que trabalham? Não sei, porque vocês têm matérias que às vezes são mais práticas, estão mais ligadas a outros campos mais das exatas, assim. Eu imagino que não tenha tanto vídeo, né? Mas a minha, como é muito nas humanidades, eu gostaria até, inclusive, de passar filmes, assim, não filmes inteiros, trechos, para a gente fazer essas discussões, assim, eu gosto de trabalhar com esse material. Para vocês, tudo bem? Para mim, eu vou falar por mim. Para mim também está ótimo. Muitas vezes você vai ver um vídeo sem ser na aula, muitas vezes você não vai entender da forma que você passa o vídeo e nós vamos, assim, interagindo logo depois, né? Então, eu acho legal. Que é melhor assim. Ah, legal. Eu passava, antes, quando eu comecei a lecionar,
eu passava filme, né? Às vezes eu passava um filme de 2 horas, aí acabava o filme, acabava a aula. E eu fiz uma pós-graduação e a professora falou, não, filme você não passa filme assim, filme não é entretenimento, filme não é para o aluno, quando você usa o filme, não é para ele ficar lá viajando na história, o que vai acontecer. Ela passava o filme interrompendo, ela parava o filme, então aí não sei o quê, aí adiantava, o filme era um instrumento, né? E aí eu comecei também a adotar isso, às vezes eu paro só um trecho e tal, e até provoco o aluno para que depois ele vá e termine de ver o filme e veja. Então eu vou trazer algum material assim. E para a próxima aula eu já quero fazer uma atividade com vocês, né? Que a gente precisa fazer atividade, não se desesperem, não entrem em pânico, é uma coisa mais só para a gente gerar uma participação em aula. Tá bom, gente? Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Hoje tivemos aí em média 5, 6 pessoas, eu acho que a turma tem no máximo 8, né, se eu não me engano, ou 10, não sei, tá meio flutuante ainda. E aí na próxima aula, vou pedir para vocês, pelo menos uma vez, a gente ligar as câmeras, para eu ver vocês também, um pouquinho, saber quem vocês são. Já estou avisando com uma semana antes, hein. Eu falei isso na publicidade, a aluna eu não sabia, professor, eu estou de pijama, não me arrumei. Aí eu já aviso antes agora. Eu tô assim de camisa, mas eu tô de bermuda. Não sei, a hora que eu levantei para pegar minha filha, vocês perceberam isso. Aqui é tudo falso, aqui é só o quadradinho. Gente, obrigado, boa noite. Um bom final de semana para vocês. Obrigada, professor. Eu gosto de aula assim, bem dinâmica. Oi? Eu gosto da aula assim, bem dinâmica. Tá bom, obrigado. Até a próxima aula, gente. Boa noite. Tchau. Valeu, Elton. Valeu, pessoal. Boa noite.